Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Cialine aqui mais uma vez. Hoje nós vamos para todas as nossas correções pendentes, né? Da nossa aula de matemática. Como eu sempre falo para vocês, que na aula ao vivo é um pouco complicado de fazer essa correção. Então, está aqui. Hoje somente será a nossa correção, da página 70 até a página 81. Bora lá? Completando sequência, nós vimos na nossa aula ao vivo, falando sobre isso aqui, vimos a questão dos padrões, vimos também que isso não é relacionado a apenas números. Aqui nós vamos, nessa parte aqui é de números, mas nós vimos nas nossas aulas anteriores também, que não só são números que podemos colocar nessa sequência. Nós vimos a questão das cores, nós vimos a questão das setinhas, enfim. Então, bora lá. Aqui, complete a sequência e depois descubra multiplicações cujos resultados sejam os números da sequência. A sequência está aqui, ó. E lembre-se que sequência não é um atrás do outro. Não. Ele tem um padrão. Ó, 2 para o 4. O 2, depois do 2, teria que vir o 3, se fosse um atrás do outro, né? No caso aqui, foi o 4. Do 4 pulou para o 6. Então, aqui é um padrão. Ele está aumentando de 2 em 2. Então, preste atenção. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E agora, quem seria o próximo? Estamos vendo que aqui é uma multiplicação por 2. Então, o próximo seria 2 vezes 5. E aumentando mais 2 aqui ia ficar quanto? 10. Muito bem. Aqui, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Olha só. Então, aqui, ó, foi aumentando de 2 em 2 na medida que eu fiz a multiplicação por 2. E aqui, que é o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. O próximo, 3 vezes 4... É só aumentar mais 3, que aqui está aumentando de 3 em 3. 9. 10, 11, 12. 3 vezes 5. Já tem 12. 13, 14, 15. 3 vezes 6. Já tem 15. 17, 18. Aliás, já tem 15. 16, 15. 16, 17, 18. Perdão. Próximo. 3 vezes 7. Já tem 18. 19, 20, 21. Próximo, 3 vezes 8, já tem 21. 22, 23, 24. 3 vezes 9, já tem 24. 25, 26, 27. E por último, 3 vezes 10, aumentando mais 3 lá, vai dar 30. Aqui foi uma continha de 3 em 3, uma multiplicação de 3 em 3. Agora é a sua vez de construir uma sequência e registrar multiplicações cujos resultados sejam os números da sequência. No caso aqui é uma resposta pessoal, uma resposta sua. Estes 5 quadrados devem formar uma sequência. Pinte os quadrinhos de acordo com o padrão da sequência. Olha só, no livro de vocês só tem esses 2. Observe que ele está aumentando de 1 em 1. Aqui era 1, aí depois 2. O próximo, 3. Depois, 4. E por último, 5. Olha aí o padrão. A sequência, no caso. Observe os cálculos indicados a seguir e depois faça o que se pede. Nós temos, ó, 2 vezes 10, 1 vezes 10, 2 vezes 10, 3 vezes 10, 4 vezes 10, 5 vezes 10, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1 e 5 vezes 1. Quer que você ache esses resultados? Bora lá. Quanto é 1 vezes o 10? Olha lá, é o próprio 10. Quanto é 2 vezes o 10? É 10 mais 10. Quanto é? 20. 3 vezes o 10? É 10 mais 10 mais 10. Quanto é? 30. 4 vezes o 10? 10 mais 10 mais 10 mais 10. 40. E 5 vezes o 10, 50. Gente, preste atenção no que foi que aconteceu. Olha, quando o número ele é multiplicado por 10, eu só faço repetir o número e acrescento 1, 0. Quando for por 10, tá, gente? Próximo. 1 vezes 1, 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo.
2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. E 5 vezes 1, 5. Então, tá aí a pintura aí, né? Que era para pintar. E aqui ele diz, converse com seus colegas sobre o que vocês podem observar em relação aos números que foram pintados. Observe que aquele aumentou um 0 e aquele tirou um 0. Porque aqui é uma multiplicação por 10 e aqui a multiplicação é por 1. Lembrando, como eu falei para vocês, toda multiplicação por 10, não precisa nem você bater muita cabeça. Você repete o número que está pedindo para ser multiplicado e acrescenta um 0. E todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Observe as casas ilustradas abaixo. Olha só, 25, 23, 31, 29 e 27. E aí ele faz o questionamento. Na ordem que elas estão apresentando aqui os números dessas casas, forma uma sequência que segue algum padrão? Se sim, qual? E aí, gente, vocês acham que está formando algum padrão aí? Do 25 para o 23, eu diminuí 2. Do 23 para o 31, eu aumentei 8. Do 31 para o 29, eu diminuí 3. Né? Do 29 para o 27, eu aumentei 2. Não tem padrão nenhum aí, não tem sequência nenhuma, não é isso? Então, não tem. Escreva os números dessas casas em ordem crescente. Tio, o que é uma ordem crescente? O que é crescer, gente? É estar grande e diminuir? Ou é estar pequeno e ficar grande? E crescer? Então, se crescer é quando eu estou menor e vou ficar maior, então ordem crescente é isso. É do número menor para o número maior. Vamos observar aí os números. 25, 23, 31, 29 e 27. Quem seria o primeiro número aqui? O número, 23. Próximo. 25. Depois, 27. Próximo, 29. E por último, o 31. Observe que eles não têm sequência, eles não têm padrão. E tem sequência agora, porque ele disse o quê? Que quer na ordem crescente. Então, é ou não uma sequência? Se eu denominei que é crescente, aqui ele perguntou se tem algum padrão, né? Se tem alguma sequência. Do jeito que está aqui, não tem sequência nenhuma. Mas quando eu digo que eu quero eles em ordem crescente, qual seria a minha sequência? Eles na ordem crescente. Aí ele pergunta, a sequência formada por esses números em ordem crescente possui algum padrão? Ou seja, aqui agora eles o quê? Aumentam de 2 em 2. Então, quando eu organizei em ordem crescente, eu observo que, por exemplo, do 23 para o 25, eu aumento 2. Do 25 para o 27, mais 2. 27 para o 29, 2. Do 29 para o 31, também 2. Do jeito que eles estavam aqui, não tinha sequência nenhuma, padrão nenhum. Mas quando eu coloquei eles em ordem crescente, aí sim eles começaram a ter uma sequência. Eles estão aumentando de 2 em 2. Próximo. Observe a sequência com a representação das figuras geométricas planas. Na nossa aula ao vivo, a tia levou aquelas bolinhas de cores. Lembra que eu falei para vocês que sequência não era só de números, poderia ser de objetos? Eu dei o exemplo de objetos, dei exemplo da questão das cores. E aqui nós estamos das figuras geométricas. Vamos ver aqui o padrão que elas estão seguindo. Triângulo, um losango, um pentágono e um hexágono. Preste atenção como é a sequência das figuras. Então, quem seria? Aí eu vou começar de novo. Então, quem seria o próximo lá novamente? O triângulo. Desenhe como poderia ser a próxima figura dessa sequência. Olha só, deveria ser um triângulo. Poderia ser um triângulo. E aí nós estudamos 4 vezes. É um número multiplicado por 4. Marcos comprará 4 bandejas com 6 ovos em cada uma. Olha só. Cada bandeja com 6 ovos. Então, são 4 bandejas. Cada um eu tenho 6. Se eu quiser fazer isso em forma de adição, olha só. 6 mais 6, mais 6, mais 6. E quanto é? 6 mais 6, 12. 12 mais 6, já tenho 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais 6, já tenho 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24. Se eu quero em forma de multiplicação, tia, você sempre disse que o primeiro número indica quantas vezes o segundo vai repetir. Isso na adição. E quando eu quero fazer o inverso? O primeiro número que fica aqui é o número, aliás, é a quantidade que está sendo repetida. Quantas vezes está sendo repetida? 4. E o número que fica aqui é o número que está se repetindo, que seria o número 6. A resposta também é 24. Por quê? É a mesma coisa, gente. Aqui só porque eu estou representando uma forma de adição e aqui como forma de multiplicação. Próximo. Conte de 4 em 4 e marque o caminho para levar o coelho até a cenoura. Olha aí. Então, vamos lá. Ó. 4. Vou começar daqui, né? 4. Mais 4, que ele está mandando contar de 4 em 4. Então, seria quem? O 8. Então, para cá, ó. 8 mais 4. 8. 9, 10, 11, 12. Então, eu iria para o 12. 12 mais 4, 12. 13, 14, 15, 16. Olha só o 16 aqui. 16 mais 4, 17, 18, 19, 20. 20 mais 4, 21, 22, 23, 24. Ixi, eu passei direto, mas não tem nada não. 24. 24 mais 4. Aí daria 28. 28 mais 4. 29, 30, 31 e 32. 32 mais 4. 33, 34, 35, 36. 36 mais 4. 37, 38, 39, 40. Chegou ou não na cenoura? Chegou, né? Olha só. Então, de 4 em 4, ela chegou lá, o coelhinho chegou na cenoura. Ligue cada multiplicação à situação correspondente. Bora lá? 4 vezes o 1 é o próprio 4. Onde é que eu tenho? Aqui, ó. 4 vezes o 2. 4 mais 4, que é quanto? 8. Onde estaria? Vamos ver? 2, 4, aquele lá, ó. 8. 4 vezes o 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. Mais 3. 7, 8, 9. Mais 3, 10, 11, 12. Vamos ver onde é que tem 12 aí? Exatamente, aqui, ó. E por último, 4 vezes 5, que no caso seria 20. E também seria muito fácil, gente. Não precisava nem você fazer o cálculo, visto que era só ver os grupinhos aqui separados. Ó. 4 vezes o 1 é o 1 4 vezes. Olha lá como estão separados. 4 vezes o 2, ó, o 2 separado ali também de cada um. Tá vendo? Mas quem fez a contagem, melhor ainda, porque na prática é que a gente vai aprender na multiplicação. Represente o total de ladrilhos em cada situação por meio de 2 multiplicações. Na nossa aula, que a tia gravou, que vocês assistiram, eu mostrei as 2 formas dessa questão de multiplicação. Olha só, preste atenção aqui. Ó. Nós temos 4 linhas e vamos ver quantas colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaria 4 vezes o 8, que é 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mais 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. E qual seria a minha outra forma de multiplicação? Ele diz das 2 maneiras. É só o quê? Inverter, que vai ser a mesma coisa. 4 vezes 8 é 32. 8 vezes 4 também é 32. Há 32 ladrilhos. É uma forma mais fácil de você fazer do que você estar contando de 1 por 1. Próximo. Eu tenho quantos aqui? 4 também. E quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4 vezes o 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, já tenho 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 mais 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E qual seria a outra forma? O contrário. 9 vezes 4, que também é 36. Então, eu teria 36 ladrilhos. A Adriana comprou 4 pacotes de adesivos e cada pacote vem com 7 adesivos. Quantos adesivos ela comprou no total? 4 pacotes vezes 7 adesivos. 4 vezes o 7. 7 mais 7? 14. 14 mais 7? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mais 7? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No total, ela comprou 28 adesivos. Gente, a tia está usando os dedos para demonstrar para vocês, tá? Para vocês verem como é fácil, como não é difícil, tá bom? Mas se você souber de cabeça, melhor ainda. E é como eu falei para vocês, na prática que a gente realmente aprende. 5 vezes agora, né? Na barraca de Joana, as peras são vendidas em caixas com 6 unidades cada uma. Quantas peras há na barraca de Joana? Olha só, aqui nós temos quantas caixas de pera? 5. Cada caixa contém 6. Cada caixa tem quantas peras? Ela disse lá, ó, 6 peras. Há quantas caixas de peras? 5. Então, como é que ficaria aqui, ó? 6, mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6. Porque aqui seria a quantidade de caixas. E aqui a quantidade de peras em cada uma dessas caixas. Isso numa adição. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. E 24 mais 6, eu tenho o 30. Transformando em uma multiplicação, que foi o que eu disse para vocês, o primeiro número aqui é quantas vezes foi, ó, compartilhado. Quantas vezes vai aparecer o número? Que no caso, quantas vezes apareceu o 6? Apareceu 5 vezes. E aqui seria o número que está sendo repetido, que no caso seria o 6, que também daria igual a 30. Então, na barraca dela tem 30 peiras. Próximo. Escreva uma multiplicação para representar o total de objetos em cada caso. Primeiro aqui é quantas vezes eu estou repetindo. E aqui, quem eu estou repetindo. Então, vamos ver quantas vezes está repetindo. Ó, o grupinho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 grupos de lapiseiras. Quantas vezes essa lapiseira em cada grupo está sendo repetida? Ó, 1, 2, 3. Então, está sendo repetido em cada grupo 3 lapiseiras. Então, quanto é 5 vezes 3? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Há 15 apontadores. E naquela lá, quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5 também. Em cada grupo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lapiseiras também. 5 vezes 5 é quanto? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. E mais 5, 25. Então, eu tenho 25 borrachas, ok? Próximo. Calcule o total de bombons. Mais uma vez. Aqui, eu tenho certeza, gente, que vocês não vão esquecer, não é possível. Aqui são quantas as caixas, né? O quanto foi repartido. E aqui, quantos tem em cada uma. Então, vamos lá. Nós temos quantas caixas de bombons? 5 caixas. Em cada caixa tem quantos bombons? 2, 4, 6, 8 bombons. 5 vezes o 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. E aí? 8 mais 8? 16.
16 mais 8, já tenho 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mais 8. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 mais 8. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, no total, eu tenho 40 bombons. Agora, responda a questão. Qual seria o total de bombons se houvesse mais uma caixa dessas? Já tem 40. Se eu tivesse mais um, daria 48. Então, no caso, seria 6 vezes 8, que aqui era 5. Eu aumentei mais um. 6 vezes 8, 48. Complete o quadro com o preço das balas. Olha só. Uma bala é 5. Duas é só multiplicar. Ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. É que vai aumentando de 5 em 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Aqui é basicamente a tabuada do 5, né? Diego e Everton calcularam o resultado de 5 vezes 1. O Diego diz assim, ó, 5 vezes 1 é igual a 5. Já o Everton diz o quê? Que 5 vezes 1 é igual a 1. E aí, quem está falando correto o resultado? Quem obteve o resultado correto? É quem disse que é 5 ou quem disse que é 1? É o Diego, porque todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Então, 5 vezes o 1 é igual a 5. Como você pode confirmar o resultado correto para esse cálculo? É só fazer a continha. 5 vezes 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Que é igual a 5. Eu botei aqui, pessoal, porque aqui é só uma estratégia que você poderia ter usado, tá? Como você poderia já ter feito de cabeça também. Classificar e analisar resultados de situações de acaso. Isso aqui nós também mostramos na nossa aula, que a tia gravou também, que eu trouxe vários outros exemplos dessa questão das possibilidades. Preste atenção. Tabata gosta de brincar com dados. Hoje ela resolveu observar o total obtido, ao adicionar os números das partes que ficavam voltadas para cima, no lançamento de 2 dados comuns. Aí ela pegou um branco e um verde. Olha só. Tabata obteve 11. Aqui 11 e lá 11. Dos dois dados. Veja, olha só. Há outras possibilidades de obter o total 11, diferente das que Tabata obteve? E por quê? Será, gente, que eu tenho como obter o número 11 de outras maneiras? E aí? Não, né, gente? Não, porque as únicas possíveis são essas. 5 mais 6, que seria 11, 6 mais 5, que também seria 11. Por que não tem as outras possibilidades? Porque os outros lados do dado é 2, é o 3, é o 4. E o único que dá para obter o 11, porque o dado ele é distribuído do 1 ao 6, então o único momento que ele pode obter esse 11 é justamente o 5 com o 6, ou o 6 com o 5. Não há uma outra possibilidade, ok? Que total Tabata obteve na situação mostrada ao lado? E aí, ela obteve 5. Desenhe todas as maneiras de se obter esse total no lançamento de um dado branco e outro verde. Será que tem outra maneira de se obter o número 5? E aí, vamos ver as possibilidades. Olha só. Quando eu lanço o dado, se mostrar uma parte o número 1 e o outro o 4, dá 5, não dá? Então, é uma possibilidade. Isso no branco com o verde. Aí eu vou lá e lanço de novo. O branco com o verde. Agora o branco saiu 4. O verde saiu 1. É outra possibilidade, não é? Ok. 2 e 3, que foi o que mostrou lá, né? 3 e 2 ali. Tem mais alguma? E 3 e 2. São todas essas possibilidades de se obter o número 5. Tem mais alguma? Eu acredito que não. Preste atenção agora, olha só. É pouco provável ou muito provável a Tabata obter 12 em um desses lançamentos e por quê? Gente,
é o quê, ó? É muito provável ou é pouco? Já que, se eu lançar para dar o número 12, eu só teria uma possibilidade. Aqui no caso do 5, eu tenho 4 possibilidades. Mas no caso de sair o número 12, eu só teria uma possibilidade. Se esses dados caíssem todos dois no número 6. Então, no caso aqui, é pouco provável, porque eu não tenho muitas possibilidades. Mas não é impossível, tá, gente? Pouco provável. Por quê? Porque é apenas uma possibilidade de isso ocorrer. Só se os dois dados, por sorte, porque eu acredito que seja sorte, caíssem todos os dois para o número 6, para o lado que tinha 6 bolinhas, ok? Então, é pouco provável, justamente por causa das possibilidades que são poucas. Tabata ficou pensando em todas as possibilidades de obter o total 7 em um lançamento desses dois dados. Marque um X para responder. Obter total é. Marque um X para responder. Obter o total 7 é impossível? Será que não dá de jeito nenhum para sair esse número 7? É pouco provável sair o número 7? Ou é muito provável? E aí? É muito provável. Por quê? Preste atenção, se eu botar dois dados, vamos ver quantas possibilidades eu posso ter o número 7? Pode sair o dado com 1 e o 6 e o 1, duas possibilidades já. Outra, o 5 e o 2 e o 5, o 4 e o 3 e o 4. Então, tem muitas possibilidades de sair o total 7. Carla tem 2 gizes de cera verdes. Preste atenção aqui, que confunde a cabeça mesmo. Ó. 2 de cera verdes. O triplo dessa quantidade, então, ó, o triplo de 2, ela tem de azul. E depois que ela acha esse triplo do azul, aí está dizendo que o dobro dessa quantidade de azul. Olha a confusão. Então, vamos por baixo. Vamos achar logo primeiro quem? A cor de lápis azul, porque ele já disse que verde são 2. Não é isso? Vamos achar o quê? O azul. Ele disse que o azul é o triplo desse. Então, como é o triplo? 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? 2 mais 2? 6. Então, olha, eu tenho 6 lápis de cor azul. E qual é o outro que ele fala lá? E agora ele diz que de vermelho, ele tem o quê? O dobro da quantidade de gizes azul. Isso na cor vermelha. Se na cor azul eu tenho 6, ele diz que na cor vermelha eu tenho o dobro disso. Então, 2 vezes o 6. Quanto é 2 vezes 6? 6 mais 6? 12. Então, ele tem 2 verdes, 6 azuis e 12 vermelho. Aí ele diz aqui, ó, desenhe com o azul, o giz de cera azul e aqui de vermelho, o giz de cera vermelho. Então, vocês vão desenhar. Aqui a tia escreveu, não é para vocês escreverem não, tá, gente? Para vocês fazerem o desenho. Desenhar. 6, vocês vão desenhar 6 azuis desse e 6 vermelhos. Faz o lápis do jeito que você quiser e só identifica quais são os azuis e quais são os vermelhos. Aí eu botei aqui, ó, você vai desenhar 6 azuis e 12 vermelhos. Aí ele diz assim, Carla colocou todos esses giz numa sacola e sorteou um deles. Que cor de giz é muito provável sair? É só você observar, gente, qual que tem de maior quantidade. Então, o mais provável aí é sair quem? O vermelho, com certeza. O lápis da cor vermelha. Sair um giz de laranja é impossível ou improvável? E aí? Impossível, gente. Por que é impossível? Porque não tem giz laranja dentro da sacola. E o que se deve fazer para ser possível sortear um giz de cera amarelo? Colocar o giz de cera amarelo lá dentro, né não? Ok? Estava bem fácil, não é isso? Um jogo possui 52 cartas. 13 são vermelhas, 13 são verdes, 13 são amarelas e 13 azuis. Então, tem 13 de todas as cores. Aí ele pergunta, as cartas elas são numeradas? Cada cor dela é numerada de 1 a 3. Então, cada cor só vai aparecer um número. Certo?
Pergunta, quantas cartas verdes com o número 7 há nesse jogo? E aí? O que é que ele disse? De cada cor eu tenho 13 cartas. E como é a numeração? Sempre de 1 a 13. Então, só é possível ter quantas do número 7? Apenas uma carta. Deu para entender? Ó, carta verde são 13. Vai de 1 a 13. Se eu for observar a sequência de 1 a 13, eu só vou ver o número 7 apenas uma vez, ok? Quantas cartas com o número 7 há ao todo? Agora é o todo. Ele não pergunta só de uma cor só. Então, presta atenção, ó. Eu vou ter um no vermelho, uma no verde, uma no amarelo e uma no azul. Então, eu vou ter quantas cartas de número 7 ao todo? 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter 4 cartas de número 7. Não confunda. Aqui ele especificou a cor. Em cada uma das cores eu tenho só uma. Mas aqui ele quer saber ao todo. Se eu tenho 4 cores, se em cada cor eu tenho uma, então no total eu tenho 4 números 7. 4 cartas de número 7. Retirando uma carta qualquer desse jogo, sem olhar. É impossível sair uma carta com o número 7? Claro que não, né, gente? Não. É possível sair, sim, a carta com o número 7. Se lá dentro tem, é possível. Não é impossível. Sair uma carta verde com o número 7 é pouco provável ou muito provável? Pouco provável, não é isso, gente? Porque só vai ter uma. Certo? Agora, quando eu pergunto, e sair uma carta numerada de 1 a 10, é pouco provável ou muito provável? Muito provável. Por quê? Porque as cartas elas estão de 1 a 13. E se ele diz só de 1 a 10, se é provável ou improvável, é muito provável que saia. De 1 a 10. E aqui ele fala, converse com colegas sobre o que vocês pensaram para responder as questões dessa atividade. É basicamente isso aqui que a tia explicou para vocês. Então, bota aqui uma resposta pessoal, porque é uma resposta sua. A tia dá só as dicas, né? E os porquês da resposta, mas você pode pensar de uma outra forma. O que foi que eu falei para vocês? Como a matemática é exata, o que importa de verdade é que vocês entendam e cheguem ao resultado correto. Cálculo mental, olha aí nossa continha aí de 3, vamos lá multiplicar. A professora Daniela acompanhará com toda a sua turma do segundo ano. Acampará, desculpa. Ela calculou que precisará de 10 barracas, pois pretende colocar 3 alunos em cada barraca. Quantos alunos há na turma da professora Daniele? Olha só, vamos contar de 3 em 3. Ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3. Tia, por que você está multiplicando por 3? Estou multiplicando por 3 porque em cada barraca ela vai botar 3 alunos. Então, aqui é uma multiplicação por 3. Ele vai aumentando de 3 em 3. Isso porque nós queremos descobrir o total de crianças, né? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 10, 30. Ok? Então, há 30 alunos da turma da professora Daniela. Marcos e seus amigos doaram 10 caixas cheias de brinquedo para um orfanato. Se cada caixa pesa cerca de 5 quilogramas, as 10 caixas pesam aproximadamente quantos quilogramas no total? 10 caixas, cada uma pesando 5. Multiplicação por 5, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Então, ó, elas pesam aproximadamente 50 quilogramas. Complete o quadro com as multiplicações e os resultados obtidos. Vamos lá, ó. Primeiro você vai multiplicar, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2, 10 vezes 2. Aqui, ó, o número que sair aqui, você vai multiplicar ele por 10. Lembra a multiplicaçãozinha por 10?
Repete o número e bota apenas um zero. Então, bora lá. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Observe, ó, que é o 4, eu acrescentei 1, 0, porque é uma multiplicação por 10. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 10, 60. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10, ó. Repito 10 e acrescento 1, 0. Tá vendo? E o próximo, 10 vezes 2, 20. 20 vezes 10, ó. 200. Observe, repetiu o número e acrescenta 1, 0. Isso é uma multiplicação por 10. Use a reta numérica para responder as questões. Quantos saltos de 6 há entre 0 e 24? Então, eu vou pular de 6 em 6. Ó. 6. Segundo salto, deu 12. Vou contando de 6 em 6. Terceiro salto, 18. E o quarto salto lá deu 24. Então, de 0 a 24, ele pulou quantas vezes? 4 vezes, ou seja, 4 saltos. Próximo. Quantos saltos de 5, agora é 5, existem entre 0 e 50? Vamos lá, ó. Primeiro salto, aqui. Segundo salto deu 10. Terceiro salto deu 15. Quarto, 20. Quinto, 25. O sexto salto, 30. Sétimo salto, 35. Oitavo salto, 40. Nono salto, 45. E por último, ó, 10º salto, 50. Então, de 0 a 50, entre 0 e 50, nós vamos ter, ó, 10 saltos. Era só contando de 5 em 5. Em um pacote há 3 figurinhas. Aqui o cálculo é prestar bastante atenção, gente. Presta atenção. Em um pacote tem 3 figurinhas. Pedro comprou 4 desse pacote. Então, qual é a primeira conta? Pedro, 4 vezes 3. 4 pacotes, 3 figurinhas em cada. Que vai dar 12. João comprou o dobro dessa quantidade. De que quantidade? Olha só. O dobro de quem? Do Pedro. Aliás, do Pedro. Mas, tia, já dá a resposta aqui? Vai dar 8. Mas já é a resposta? Não. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar pelo quanto? Aqui é a quantidade de pacotes. Porque ele disse que era o dobro dos pacotes de Pedro. Olha só. 2 é dobro. 4 é a quantidade que o Pedro tinha comprado. Mas aí ainda não é a resposta. Porque ali são 8 pacotes. Agora eu vou fazer o quê? Pegar esses pacotes e multiplicar pela quantidade de figurinhas. Que no caso, ó, 8 vezes 3, que é igual a quanto? 24. E por último, Rafaela comprou a metade dos pacotes adquiridos por Pedro. Então, ó, se é a metade, o Pedro foi 4, a metade é 2. Vezes 3, por quê? Porque são 3 figurinhas, que dá 6. Então, Pedro comprou 12. João comprou 24 e a Rafaela comprou 6. Ok? Próxima. O que você aprendeu? Tá extenso, né, gente? Mas é necessário, tá? Porque essa correção realmente, principalmente matemática, vamos lá. Calcule a quantidade de livro das 3 prateleiras. Olha só. Aqui ele já deu até o começo, ó. Cada prateleira tem 9. São quantas prateleiras? 3. Então, 3 prateleiras, cada uma tem 9. 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Transformando na multiplicação, eu tenho quantas prateleiras? 3. Em cada prateleira eu tenho quantos? 9. 3 vezes 9, 27. Há 27 livros nas prateleiras. Próximo. Vamos lá para o que está faltando. Aqui é a multiplicação. Esse 1 vai multiplicar tudo. Depois vem o 2, depois o 3, o 4, o 5 e assim vai. Então, bora lá. 1 vezes 1 já está aqui. 1. 1 vezes 2 também já está aí. 2.
1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, já tem lá 9. 1 vezes 10, 10. Olha só como todo e qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Agora vamos para o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, já está lá, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, já tem aqui 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. E por último, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, já tem aqui 10. Vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, já tem ali 45. 5 vezes 10, 50. Converse com o colega sobre as regularidades observadas em cada fileira horizontal e vertical. Olha só como está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6. Ou seja, aqui está aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3 e assim sucessivamente. Com um pacote de farinha de trigo, a Amanda fez 4 pães. Na semana que vem, ela fará 12 desses pães para vender. De quantos desses pacotes de farinha de trigo a Amanda precisará para vender, para fazer pães? Preste atenção, gente, ela já dá o total de pães, 12. Mas em cada dia, ela faz 4 pães. É só pegar qual o número que multiplicado por 4 dá 12. Vamos olhar lá se tem algum, ó. O 4 aqui na fileira do 4, que deu 12, foi o número 3. Então, ó. 4 vezes o 3 é igual a 12. Tia, por quê? Por 3, porque aqui ele já deu o total de pães. Então, eu só precisava saber qual o número que multiplicado por 4 eu ia chegar nesse 12, né? Então, no caso, ó, a Amanda precisará de 3 desses pacotes de farinha de trigo. Estamos acabando, gente. Calcule cada multiplicação e pinte de acordo com a cor indicada. Quanto é 4 vezes 3, gente? 12, né? Vou pintar de que cor? Verde. 2 vezes 4? 8. Então, eu vou pintar de que cor? Vermelho. 4 vezes 5? 20. Vou pintar de que cor? Amarelo. 4 vezes 2? 8. Novamente, pinto de vermelho. 2 vezes 10? 20. Vou pintar que cor? Amarelo também. 5 vezes 4? 20. Vou pintar de que cor? Amarelo. 3 vezes 4? 12. Vou pintar de que cor? Verde. E por último, e não menos importante, 2 vezes 6? 12 também. Pintar de que cor? Verde. Vamos lá para o próximo. Pedro estava utilizando uma calculadora para fazer multiplicações. Ele apertou 7, depois apertou a tecla vezes e esqueceu da tecla que apertou em seguida. Mas aí ele depois apertou a tecla do igual e o resultado da multiplicação foi 21.
Então, ele não sabe quanto foi que ele multiplicou. 7 vezes quanto? Então, aí ele quer saber qual foi essa tecla. Para dar 21, o 7 tem que ser multiplicado por quanto? Vamos lá. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Então, ele apertou a tecla de número 3. É só saber fazer a continha, a multiplicação. E vamos para a nossa última página. Bora lá? Calcule os resultados para formar uma sequência numérica. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. Observe que os números aumentaram de 6 em 6. E aqui é o quebra-cuca chamado. Olha só. Um cachorro pegou 3 sacos com a mesma quantidade de bolinhas. Ele não diz quantas bolinhas tem lá dentro. De ração em cada um. Para cada bolinha que está lá dentro da sacola de ração que ele comeu, ele deu um latido. Após ter comido todas as bolinhas de ração dos 3 sacos, o cachorro havia dado 27 latidos. Então, o total é 27. São 3 sacos. Eu tenho que procurar o número que multiplicado por 3 dá 27. Que número é esse? 3 vezes quanto dá 27? 3 vezes o 9. Então, ó, você ia pintar 3 saquinhos de número 9. Olha que fácil quando a gente desvenda o mistério. Gente, ó, estude. Até a próxima aula. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima, né? Tchau!